Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui no nosso café espiritual. Vamos tentar chegar ao nosso objetivo de 10 minutos. Temos passado um pouquinho, mas eu creio que Deus tem ministrado ao seu, ao meu, ao nosso coração. E nosso texto hoje está falando, ministrando ao nosso coração do Deus que nos sustenta no secreto. Seguindo a nossa série em 1º e 2ª Reis, nós estamos hoje no capítulo 17, versículo 6, onde a palavra do Senhor vem ao nosso coração e diz: "E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro." Queridos, nós podemos ter a certeza de que Deus trabalha no oculto para nos sustentar durante as adversidades, durante os tempos mais difíceis que nós vivemos. Israel aqui estava vivendo em apostasia, estava totalmente desviado das coisas de Deus sobre o reinado do rei Acabe. E como juízo, Deus enviou a seca sobre a terra. Nós vamos ver, a palavra dizendo que Elias, o tisbita, morador de Gileade, diz a Acabe: "Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra." Deus usando a vida de Elias, Deus profetizando sobre a vida de Elias, e nesse caso aqui, colocando juízo ali sobre aquele povo. E Deus diz então para Elias: "Elias, sai daqui, vai para o Oriente, se esconde junto ao ribeiro de Querite." Porque Deus sabia que mediante essa palavra, o coração de Acabe não ia aceitar isso facilmente, E muito menos Jezabel. Nós vamos ver que nos capítulos seguintes houve perseguição, houve morte aos profetas, e aquele texto tão conhecido de Elias diante dos profetas de Baal. Mas aqui, queridos, nós queremos deixar nessa ministração de hoje, nesse devocional de hoje, para que possamos refletir, guardar no nosso coração que em meio ao caos que muitas vezes está à nossa volta, Deus separa lugares específicos para nós nos refugiarmos, porque Deus sustenta a cada um de nós em tempos de crise. Deus, Ele é o nosso refúgio. Lembra quando em nossos devocionais anteriores nós ministrávamos sobre o rei Davi, e Davi no Salmo 18, e também, se não me falha a memória, em 2 Samuel 22, Deus, Ele está ali. Na verdade, Davi diante de Deus, dizendo que Deus é o seu refúgio, que Deus é a sua fortaleza, que Deus é o seu grandíssimo libertador. E assim Deus é na nossa vida, na vida de todos aqueles que buscam, que creem. O Salmo 91, que muitas vezes estão abertos, nas casas, como se fosse um amuleto, mas não funciona dessa forma, queridos. A palavra é para ser vivida, a palavra ela é para estar escrita nas tábuas do nosso coração, não como um amuleto. Não é a palavra aberta que vai afugentar nada, não é a palavra aberta que vai refugiar nada, mas é a palavra vivida em nossos corações, é a palavra praticada pelo nosso viver. Então, queridos, Deus, ele não estava punindo Elias ali, ele estava preservando, ele estava preparando Elias para aquilo que ainda viria. Elias iria enfrentar ainda grandes batalhas. Então, Deus tinha aquele lugar secreto, Deus preparou aquele lugar de proteção ali, afastando naquele momento Elias e dizendo: "Olha, vai ali para junto do ribeiro, eu vou cuidar de você." Deus estava tirando Elias ali para guardar Elias, e eu tenho certeza que foi um tempo ali onde Elias ouviu a voz de Deus, onde Elias se renovou na presença de Deus, onde Elias se sustentou na presença do Senhor. E como é que Deus sustentou? Deus às vezes usa formas improváveis, pessoas improváveis, queridos. Então nós temos que parar de rotular pessoas, parar de julgar pessoas, porque muitas vezes nos colocamos como santarrões, melhores, Não, Deus aqui, sabe o que Deus usou? Se você conhece a palavra, você sabe. Deus ordenou a corvos
Sim, queridos, isso mesmo. A palavra de Deus nos diz em Levítico, não é? 11:15, que corvos eram aves impuras. Então, elas eram improváveis ali para que Deus as usasse. Mas Deus usou aves impuras para cumprir o propósito que ele estava ali naquele momento com Elias. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, queridos, como instrumento dele nas nossas vidas. Então, quando olharmos à nossa volta, temos que ter o cuidado para não rotular pessoas, porque essas que muitas vezes nós colocamos rótulos e achamos, né, a pessoa é isso ou aquilo, são aquelas que verão Deus em nossas vidas para serem alcançadas para a glória do Senhor. Então a palavra nos diz que os corvos traziam pão e carne, quebrando toda a lógica humana, queridos. Deus não depende de meios naturais, Deus não depende de pessoas, não depende de circunstâncias. A palavra de Deus em Lucas 1:37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. A provisão dele, Deus, é diária para cada um de nós. Basta cada dia o seu mal. Ele diz para nós não nos inquietarmos, para nós, né, não estarmos ansiosos. Eu sei que é difícil. A ansiedade bate a porta do nosso coração, mas nós temos que resistir a ela, ir aos pés do Senhor, aceitar o convite de Jesus que diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, Ele nos aliviará. Então a palavra diz que pela manhã e pela noite, Deus ele não deu estoque. Lembra lá do maná? O maná era o suficiente para aquele dia. Eles iriam colher. O pastor Marcos pregou, né, sobre isso no domingo, e você pode ver aí no nosso canal da Kingdom Church, né, em Êxodo 16:4. Pastor Marcos trouxe isso ao nosso coração nesse último domingo. Que palavra abençoada, edificadora, confrontadora aos nossos corações. Então, queridos, Deus não dá estoque. A dependência nossa tem que ser diária com o Senhor. E foi isso que ele mostrou para Elias. Pela manhã e pela noite, ele mandou aquilo que Elias precisava. Jesus é o pão nosso de cada dia. Ele está cuidando de nós todos os dias, porque ele quer um relacionamento contínuo. Ele quer falar conosco hoje, amanhã e depois. Ele quer falar conosco todos os dias. Ele não quer que nós sejamos independentes dele. Não, ele quer a nossa dependência, nosso relacionamento contínuo com ele. Muitas vezes, queridos, o ribeiro seca. A palavra vai dizer que sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou. Mas Deus, eu quero te dizer nessa manhã, Ele continua sendo Deus, mesmo com seca, mesmo com escassez. E foi isso, Deus mandou Elias para lá e Elias viveu aquele momento. Ele teve ali o socorro, a provisão, o sustento de Deus, mas viu que o ribeiro secou. Nem todo lugar que Deus nos leva vai haver permanente maná dos céus. Não, muitas vezes ele vai permitir a seca, que não vai significar o abandono, mas eu creio que uma transição, eu creio que uma mudança de estação, eu creio que algo que Deus quer nos mostrar para que continuemos vendo que a glória é dele, que tudo vem dele e tudo é por ele, e que ele é aquele que faz coisas novas na nossa vida. Isaías 43:19 diz isso para nós: eis que faço nova todas as coisas. Então, queridos, antes do milagre, né, ser testemunhado, ser gerado, existe um processo no nosso secreto, porque nós vamos ver que, né, logo depois disso, Elias vai enfrentar aqueles profetas de Baal. Ele vai ter uma grande vitória ali naquele Monte Carmelo. Mas antes do Carmelo, antes de todos verem que o Senhor era o Senhor, que ele disse: Senhor, isso é para que todos vejam que tu és Deus. Antes disso, Elias teve que passar pelo Querite.
ele foi conduzido ao Querite, ele foi preparado para aquele momento tão, meu Deus, não sei nem como definir, foi uma batalha espiritual ali, né, grande, e que Deus se revelou, Deus mandou fogo cair ali sobre aquele altar. Então, queridos, quando tu orares, entra no teu aposento, entra no secreto. Nós vamos aprender no secreto para sermos sustentados diante da nuvem de testemunhas que nos rodeia. Então, que possamos olhar as aves dos céus, que possamos lembrar que se o Pai as alimenta, muito mais estará cuidando de nós, que nós possamos ter a riqueza de que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória, aleluia, através de Cristo Jesus. Então, nessa manhã, Deus está dizendo a mim, Deus está dizendo a você, que Ele já providenciou tudo aquilo que nós precisamos, aquilo que esperamos, mas não do jeito que esperamos, mas do jeito que Ele quer, que é sempre perfeito, é sempre extraordinário. Então confie, querido. Deus está nos dizendo nessa manhã para confiar, para não desprezarmos o Querite, não desprezarmos o secreto, porque Deus está trabalhando nas nossas vidas, ali no Querite, na seca, na dificuldade, na escassez, para que possamos depender dele diariamente, para aprendermos a não entrar em desespero quando algo secar à nossa volta ou na nossa vida. Não se desespere, Deus está cuidando, Ele quer que você aprenda a estar sustentado nele, a estar permanecendo nele, justamente para que o desespero não bata a porta do seu coração, mas para que ele nos ensine que se nós confiarmos nele, as circunstâncias visíveis ou invisíveis estarão sendo conduzidas por ele. Elias foi sustentado por cão, às vezes, né, é o trava-língua, por pão e carne, mas nós temos a presença de Jesus, o pão da vida, que vem a nós e nós vamos a Ele, porque Ele diz: aquele que vem a mim não terá fome. Aleluia! Você tem esse Deus, eu tenho esse Deus, nós temos, e se você que está ouvindo ainda não tem, está perdendo tempo, meu amado irmão. Receba Jesus hoje no seu coração, ou se você é alguém afastado, retorne para Ele, porque Jesus é o sustento eterno da nossa alma. A palavra, através do apóstolo Paulo, vai dizer: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Jesus é o sustento da nossa alma, queridos. Então creia, confie no Senhor. Eu creio assim. E você? Vamos orar? Pai, queremos te agradecer por esse devocional de hoje, Jesus. Estamos encerrando mais uma semana que damos glórias, que damos graças, porque vimos a tua provisão, porque vimos a tua resposta, porque temos recebido o pão de cada dia, Senhor. Ah, Deus, e mesmo quando há escassez, Pai, entendemos que é um processo, entendemos que o Senhor está tratando conosco, entendemos, Senhor, que o Senhor está nos preparando para coisas maiores. Ah, Senhor Deus, que nós possamos escolher confiar em Ti. Nos ensina a descansar, nos ensina a não nos desesperar, Senhor. Que a nossa alma te conheça não apenas de ouvir falar, mas de depender da tua provisão, de valorizar a tua presença no secreto conosco, Senhor. Ah, Deus, e se há processos que ainda não compreendemos, Senhor, nos dá fé nessa manhã, Senhor, fé para permanecer, fé para continuar, fé para não retroceder, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está cuidando de nós e dos detalhes. Cada detalhe está na palma das suas mãos. Então, obrigada, Jesus, que possamos apenas agradecer, confiar
e por mais difícil que seja, descansar em Ti. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, queridos. Olha, eu estou sentindo a presença de Jesus e que você sinta aí nessa manhã, glorifique o nome do Senhor, creia que Ele está cuidando, creia que Ele está no controle, em nome de Jesus. Fica o convite amanhã, pela manhã, Kingdom Church Niterói, 9 horas EBD, 10 horas o culto ao Senhor e pela manhã, 8 horas reunião de oração, 9 horas EBD na Kingdom Church de Maricá e às 18h30 a ministração, o culto, a palavra, a adoração ao Senhor na Kingdom Church Maricá. E vamos amanhã ter a palavra então com o nosso diácono Douglas de Lima. Fica o convite para que você possa estar nos atos do Senhor. Niterói, Maricá, nossos endereços estão na nossa rede social. Veja, acompanhe, venha nos conhecer, adicione lá a nossa rede social no Instagram, nosso canal do YouTube e que Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã temos um encontro marcado no nosso devocional. Vamos estar juntos então e vamos então nessa palavra. Vamos ver o que aconteceu depois. Vamos lá para Reis 18, quando Deus respondeu com fogo, aleluia, e que Deus possa continuar ministrando ao nosso coração. Amanhã, domingo, primeiro dia da semana, vamos nos lançar na presença de Deus, amém? Shalom, Adonai.